Olá, vamos falar agora sobre o Infantil 4. Bem-vindos aos 4 anos, uma idade deliciosa. Precisamos entender que as crianças, em especial na educação infantil, evoluem muito rápido. Dessa forma, precisamos oferecer condições e estímulos compatíveis com os 4 anos. Elas não têm mais 3 e ainda não têm 5. Vamos conversar um pouco sobre o que esperar dessa faixa etária, algumas características e o que procuramos desenvolver para que nós tenhamos crianças felizes e plenas de todas as suas capacidades. Aqui listamos alguns aspectos importantes e característicos dos 4 anos. Crianças nessa idade normalmente têm dificuldades em diferenciar o que é real do que é fantasia. Desta forma, eles podem criar versões da realidade com pitadas de fantasia. É claro que normalmente estas versões da realidade privilegiam de alguma forma o contador da história. É importante que os papais tenham consciência de que isso pode acontecer e, ao mesmo tempo, saibam lidar com esta situação, que é diferente da mentira. Assim, não devemos dar broncas ou fazer repreensões, mas apenas ajustar a história à realidade. Meu filho, onde você aprendeu isso? Crianças com 4 anos passam a ser muito mais sociais. Além disso, eles são verdadeiras esponjas que absorvem tudo que se passa ao seu redor. Eles estão sempre aprendendo, em todos os lugares e com todas as pessoas. Aonde ele aprendeu isso? Ele aprendeu por onde ele passou. A argumentação mais intensa é algo que os papais e mamães já devem estar experimentando em casa. É importante que tenhamos sempre paciência e tenhamos conversas claras e honestas. Se a criança começar a ficar muito nervosa, espere ela acalmar, para só então continuar a conversa. Além do desenvolvimento físico e pedagógico, precisamos dar uma atenção também ao desenvolvimento emocional das crianças. Ajudar a criança a entender o que está sentindo, além de verbalizar todas as suas emoções, serão muito úteis para toda a sua vida. Ainda mais importante do que as nossas conversas e orientações é o nosso comportamento quando estamos próximos às crianças. Somos referências absolutas e somos usados como modelos, mesmo quando não percebemos. Com a idade, a criança passa a se expressar cada vez mais e melhor com as palavras. Desta forma, incentivamos as crianças a tentarem entender aquilo que elas estão sentindo para que consigam se expressar e, dessa forma, se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor e com ela mesma. Valorizamos também a importância de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças como por parte dos adultos, no caso, professores ou os pais. Sugerimos que vocês deem uma importância grande também para esse fato em casa, o poder da palavra e de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças quanto por parte dos adultos. Aqui na escola, as professoras passam a ser cada vez mais orientadoras e inspiradoras de comportamentos e condutas. Como falei anteriormente, o trabalho relacionado à independência e autonomia é intensificado, fazendo com que as crianças sejam responsáveis pela maioria das suas ações e suas tarefas dentro de sala de aula. As atividades feitas pelas professoras são feitas individualmente ou em grupo, dependendo das características e da dificuldade dessas atividades. Além disso, eventuais dificuldades de cada um dos alunos são tratados de forma individual para que, no final do ano, todos eles tenham um excelente desenvolvimento em todas as questões pedagógicas. Embora o sono se torne cada vez menos frequente nessa faixa etária, a hora do descanso continua acontecendo após o almoço.
Aquelas crianças que têm necessidade podem tirar o seu soninho e aquelas que não gostam mais de dormir ficam descansando, assistindo um filme ou lendo um livro. Tão importante quanto o volume de horas que podemos ficar com nossos filhos é a qualidade desse tempo. Afeto é fundamental e nunca é demais, mas estabelecer regras e limites é também fundamental para o bom desenvolvimento de uma criança. Costumamos brincar que a geração atual de adultos obedecia seus pais e também obedece seus filhos. Devemos ter a consciência daquilo que as crianças têm condições de escolher e aquilo que os adultos precisam escolher. Embora a autonomia seja sempre desenvolvida nessas crianças, elas ainda não têm condições de saber o que é melhor para elas em diversos assuntos, e essa escolha deve ainda caber aos pais. 4 anos é uma idade sensacional. Nesta idade, as crianças se tornam cada vez mais parceiras. Procure encontrar programas e atividades que sejam de interesse tanto do pai quanto do filho. Crianças não precisam de brinquedos, elas precisam brincar. Encontrem atividades, programas ou hobbies que sejam de interesse tanto dos adultos como das crianças. A qualidade do relacionamento evolui ainda mais e os laços se tornam cada vez mais estreitos. É sempre interessante que sinalizemos o que a criança tem feito da forma correta ou da forma inadequada. Mas a abordagem, ela precisa ser diferente para que nós reforcemos as atitudes positivas e façamos com que as atitudes incorretas se tornem cada vez menos frequentes. No caso das ações negativas, devemos sempre fazer as críticas em reservado, particularmente. Nestes casos, devemos também focar no problema e não na criança. Como um exemplo, devemos dizer que o quarto está bagunçado e não que a criança é bagunceira. Desta forma, reforçamos que o erro é um problema momentâneo e não uma característica da criança. Nossos pequenos precisam sempre de afeto, mas também precisam aprender a trabalhar com a frustração. O esperar a sua vez e ouvir o não quando ele se faz necessário são muito mais importantes do que imaginamos. Crianças e pessoas de uma maneira geral que não sabem lidar com frustração e com a negação acabam tendo muitas dificuldades emocionais ao longo da vida. Desta forma, fica claro que as escolhas dos pais têm em alguns momentos reflexos imediatos e em outros momentos reflexos futuros. Desta forma, é muito importante que criemos hábitos saudáveis também do ponto de vista emocional desde cedo. Por último, mas não menos importante, devemos sempre manter um diálogo e uma sintonia muito grande em todos os envolvidos no desenvolvimento e cuidado das crianças, seja dentro da escola, dentro de casa ou da família de uma maneira geral. Papai e mamãe podem conversar de uma forma diferente sobre o mesmo assunto, mas é muito importante que os valores sejam os mesmos para não criarmos confusões e conflitos na cabeça da criança. Obrigado e até o próximo vídeo.